Há muito tempo que não vimos e temos saudades tuas. Como estás, nosso irmão? Estou de pé, e aprendi das premissas filosóficas do Dr. Savimbi que quando a terra sangra, todo sacrifício é pouco. O que posso garantir, estou bem, estou de pé, o resto, Deus sabe, mas estou na luta. Estou de pé, mano, estou de pé. Ok. O essencial é que estás de pé e todos em Angola, acredito que neste momento, não todos, porque temos 771 pessoas conectadas, tanto faz de Moçambique e Angola, e estas imagens depois vão circular. É mais um testemunho de que estás vivo. Isto é o mais essencial. Jerônimo, acabamos de ver aí imagens de Moçambique. Alguma lembrança, alguma familiaridade, alguma conexão com esta realidade que o povo moçambicano está a viver? De facto, eu assisti a esse episódio, a qual deploro, e antes de mais nada, estendo aqui um abraço fraternal. A minha ligação africana com os irmãos de Moçambique tem vindo a acompanhar o processo eleitoral em Moçambique, mas o que ocorreu hoje é de facto um princípio muito invocado pelo filósofo italiano, o estado de exceção, ou seja, os regimes autocráticos chega uma altura com tantas fraudes eleitorais, já não há narrativas capazes de sustentar a opinião pública. Então hoje se estabeleceu o estado de sítio, o que permitiu a suspensão temporária dos direitos tanto fundamentais dos cidadãos, dando oportunidade com que as forças de segurança agissem em defesa do Estado. Portanto, esse princípio é muito invocado nos Estados necropolíticos e os Estados autocráticos, em que chega uma fase, na medida em que a ditadura vai ganhando longevidade no poder, já não há narrativas, não há discursos que possam sustentar as manipulações da população. E, sobretudo, quando os opositores trazem evidências que contrapõem as fraudes. E hoje, Moçambique usou a última rácio para a manutenção do poder, que é estado de exceção, o que permitiu com que a polícia da unidade rápida pudesse, ou da intervenção rápida, pudesse agir em defesa do poder. Tanto hoje aplicou-se mais uma técnica muito aplicada nas ditaduras a nível do mundo, na nossa terra irmã, que é Moçambique. Venâncio Mondlane, acabamos de ver ele nestas imagens que corria juntamente com os outros manifestantes. E sabemos que também hoje fez algumas declarações de que não queriam lhe deixar sair de casa, mas encontrou formas, conseguiu sair e juntou-se aos amigos no terreno. Como é que nós podemos interpretar esta coragem de Mondlane e esta coragem do povo moçambicano em sair na rua para contrastar o suspeito de fraude eleitoral? Pois, Venâncio Mondlane hoje é ícone, tanto um ícone de inspiração para nível da África, né? E sobretudo para os palopes, pela entrega abnegada e sobretudo o seu senso mobilizador, não é? Porque jovem, com o qual eu tenho uma admiração e lido, portanto, Venâncio Mondlane é um exemplo de liderança, embora com poucos meios, e nós sabemos qual é a condição econômica de Moçambique, com poucos meios, com uma estrutura mínima, conseguiu criar um arsenal, tanto que ele permitiu trazer evidências que possam contrapor a ditadura moçambicana. Portanto, a Frelimo hoje olha para o Venâncio Mondlane não apenas como um cidadão, mas como um mobilizador nato, um homem destemido, capaz de ir até as últimas consequências. E ele provou isso mais uma vez, que embora
a sua casa ter estado sitiada desde as madrugadas, mas conseguiu escapar e juntou-se ao público que também, tanto ela o admira, que o confia e que depositou a sua confiança nas urnas, embora, repito aqui, nos estados autocráticos, as eleições constituem mero formalismo democrático, porque repara que gasta-se tanto dinheiro para as eleições a fim de que se possa dar a sensação ao cidadão que há democracia. Mas todas as instituições, como o Conselho Constitucional, a CERNIC, o CINSE, o STAIE, a CNE, todas as instituições estão mancomunadas para a manutenção do poder. Mas Venâncio Mondlane é símbolo e ícone de resistência, ícone de luta para os africanos. E hoje pude acompanhar ao longo da sua entrevista, tanto no aparato jornalístico, ou num coletivo jornalístico, onde ele apelava a que a população fosse, portanto, a casa, porque já tinham alcançado 90% do objetivo ora preconizado para a greve geral. Entretanto, enquanto decorria a manifestação, nós acompanhamos tanto gás lacrimogêneo a ser disparado, tiro, mas mesmo no meio de tiro, ele esteve lá e parabenizar aqui os seus auxiliares que o acompanharam, porque mantiveram em segurança enquanto iam fugindo dos ataques policiais. Mas diga-se aqui, Venâncio Mondlane é um exemplo de resistência e agradeço, né, por ter citado algumas expressões minhas, algumas tanto premissas filosóficas que tenho partilhado, e eu me senti também parte da luta, por isso é que estou com o povo moçambicano, tenho vindo a dar o meu melhor na reportagem dos incidentes tanto cotidianos em Moçambique. Mas diga-se aqui, Venâncio Mondlane é uma figura incontornável na história pela luta de liberdade efetiva em Moçambique. Em Moçambique. Jerônimo, depois desta conquista, digamos, a segunda fase ou a primeira fase, ou podemos dizer a fase inicial desta resistência, ou melhor, penso que a segunda, porque a primeira fase talvez muitos possam interpretar foi o momento em que cada cidadão depositou o seu voto para a alternância nas urnas. Este ato de que 90 e tal por cento de Moçambique paralisou hoje, respondeu ao apelo de Mondlane. Qual será um passo sucessivo, já que tu és familiar a estas realidades, uma vez também que em Angola esteve envolvido em ações semelhantes para a libertação do povo angolano. Qual seria, neste caso, o passo sucessivo? De facto, o processo que se segue é um processo desafiador, mas o que lhe posso garantir é que, pela estrutura da manutenção do poder montada, o Conselho Constitucional já está tudo arquitetado e a CNE para declararem Daniel Chapo como presidente de Moçambique. Embora as evidências que possam ser apresentadas dos editais, das atas, das mesas, mas aqui o que prevalece não é o resultado que o povo deposita nas urnas. As eleições nas ditaduras africanas não valem pelo voto, porque existem algoritmos preconcebidos que estabelecem resultados mediante a vontade de quem detém o poder. O que se faz em África é apenas um mero formalismo, como já fiz referência, mas agora é preciso que se encontrem narrativas que sustentam o poder, a conquista. Mas o que lhe posso garantir aqui é que Podemos não vai chegar ao poder. Não vai, porque, infelizmente, a CNE, o Conselho Constitucional vão declarar o Daniel Chapo e a Frelimo como partido vencedor nas eleições gerais em Moçambique. O cenário é o seguinte: vamos justificar a narrativa em que, embora Podemos tenha surgido, tanto pouco menos de um ano das eleições, conseguiu ocupar o segundo lugar no mosaico político eleitoral em Moçambique, tendo estado em segundo lugar nas eleições. Mas, diga-se aqui, vai se prejudicar a Renamo, catapultar o Podemos como forma de justificar
aceitação que vimos na campanha eleitoral. Agora, desculpa, nas ditaduras, as eleições constituem apenas um estímulo democrático, repito, para dar a impressão ao povo e à comunidade internacional que há eleições, tanto há escolhas, há pleitos periódicos. Mas, em suma, esses pleitos periódicos já têm vencedores antecipados, porque os resultados das eleições não resultam da vontade do povo expressa nas urnas, mas de algoritmos que são processados por softwares pagos pelo regime. Daí, é preciso, eles concebem e desenvolvem aplicativos mediante a insatisfação social, mediante a realidade econômica e justificam essas vitórias também com recurso a narrativas. E como Venâncio Mondlane, Podemos, não é uma oposição maleável no âmbito, como estão a trazer evidência, então mobiliza-se todo o aparato de Estado para levantar-se a justificativa de que está a tentar contra o Estado. Por isso é que nós observamos uma moldura policial com toda a estrutura bélica para contrapor a manifestação. Porque Venâncio Mondlane não é um opositor do âmbito, quer o poder. E, em rigor, nas ditaduras, no low profile, no deep state, acordos pré-estabelecidos com a oposição para que reclame, mas tenha um limite até um certo ponto, desde que obedeçam os princípios do legalismo. Porque um dos maiores suportes para as ditaduras, a manutenção de poder nas ditaduras, é o legalismo. O que é isso? Existem leis que são aprovadas no ordenamento jurídico nas ditaduras, exemplo de Moçambique, em que, mesmo que se recorra, a lei protege e salvaguarda o poder. Por isso é que nós, volta e meia, ouvimos que o homem da CNE veio, portanto, o Venâncio Mondlane foi processado ou foi notificado pela PGR. Essas instituições são instituições vocacionadas para a manutenção da ditadura da Frelimo. Logo, eles invocam que deve se respeitar a CNE, porque sabem que existe o princípio do legalismo. Existem leis que não mantêm o equilíbrio, como fazia referência ao Montesquieu, mas leis que salvaguardam o interesse da manutenção da ditadura. Logo, Podemos vai lutar, sim, e deve fazê-lo. Mas eu reitero aqui, com todo o apreço que eu nutro pelo meu amigo, portanto, Venâncio Mondlane, mas não vai conseguir o poder, porque o povo hoje devia ter usado aquela máxima que eu partilho nestas reflexões. O poder, tanto as ditaduras não caem com eleições, elas derrubam-se nas ruas. Entretanto, essa premissa filosófica tem de ter respaldo pela expressão também da moldura humana nas ruas. O que nós ouvimos hoje em Moçambique, por uma psicologia de medo, a resignação, a fobia das pessoas irem à rua, tanto discutir os seus direitos. Se a população que esteve nas ruas a quando da campanha eleitoral estivesse nas ruas hoje, teríamos um sinal para prognosticar de facto o que seria amanhã. Mas pelo que eu vi, há uma resignação depois dos assassinatos que houveram, do advogado, do candidato do Podemos e também o seu mandatário político. Mas o que posso dizer aqui, reitero, que não será possível, nesse estado em que se estabeleceu, porque até a Frelimo contactou o Estado angolano para que desse um reforço militar também, contactou Ruanda disponibilizou a polícia, porque esperava que, de facto, o contingente ou a moldura populacional fosse expressiva, e por isso é que vemos muitos polícias não conseguiam tirar as máscaras, porque aqueles polícias que estão aí não são polícias de Moçambique, são polícias que vieram da República de Ruanda para auxiliar, portanto, as forças, a unidade de intervenção rápida tanto da Frelimo ou do Estado moçambicano. Ou do Estado moçambicano. Jerônimo, acredito que o nosso tempo está a consumir-se porque não terás muito mais tempo conosco. Que mensagem de encorajamento deixas aqui para o povo moçambicano e, em particular, ao amigo Venâncio Mondlane? Antes, porém, eu queria aqui descrever um cenário, antes de terminar, há um cenário que vale aqui destacar. Acompanhamos a morte do advogado, portanto, Elvino Dias, que também é assessor jurídico do Podemos, e o mandatário
Paulo Guambe, essas práticas de assassinatos de políticos em Moçambique já são recorrentes. Em 2015, também foi morto, portanto, o constitucionalista, o jurista e professor universitário, o Gilles Sistak, quando ele tanto fazia apologia sobre uma narrativa, sobre um discurso que mais velho Afonso Kadlama, portanto, defendia enquanto líder da Renamo. Foi também na circunstância em que o professor universitário de origem francesa, o Sr. Gilles Sistak, saía de uma pastelaria, apareceram 4 pessoas a bordo de uma viatura e o assassinaram, tendo sido levado no Hospital Geral de Maputo, onde acabou perdendo a vida. O ano passado foi morto o jornalista e comentarista João Muxuxe, que também foi morto dentro da sua casa por pessoas desconhecidas. Portanto, há práticas de necropolítica para a manutenção de poder em Moçambique. O que é a necropolítica? Chega um estágio da ditadura em que o governo serve-se dos meios de Estado para assassinar todos aqueles que ameaçam o seu poder. E hoje, mais uma vez, assistimos ao assassinato bárbaro do advogado e o mandatário político do Renamo. Portanto, dentro de Moçambique, constitui-se agora um Estado necropolítico, em que o poder decide quem deve viver e quem deve morrer. E o outro perigo ainda é quando se ouve de Esquadrão da Morte, nós estamos a falar um conjunto de pessoas que articulam ações mediante um objetivo comum. Ou seja, quando ouvimos de Esquadrão da Morte, nós pensamos apenas aquele que dispara. Mas nessa equipa está envolvido o que mata, o médico que está no hospital, porque se o que está na rua dispara e falha por alguma circunstância, este alvo político vai parar na mão do médico, onde acabará a vida. E depois de morrer, ainda vem outra intervenção de um profissional, que é o médico legista, que faz autópsia para justificar tanto um diagnóstico que não linka ou liga entre o poder político e a morte do elemento que foi assassinado ou foi morto a veneno. Portanto, nós estamos num estado necropolítico em que o poder está acima da vida, e isso é perigoso, porque Moçambique hoje basta ter uma opinião pública para não saber o que será amanhã. E sobretudo, num momento tão tenso, embora as condenações da União Europeia, portanto, ouvi também o Moussa Mahamat, né, o presidente tanto o secretário da União Africana, teceram ali alguns comentários, mas esses comentários não são suficientes. Dia que se colocar um embargo ao Estado moçambicano pelos crimes que cometem constantemente na fase eleitoral. Porque o professor Gilles Sistak, na altura, defendia uma ideia segundo a qual que tinha de haver tanto zonas autónomas, tinha que se estabelecer autarquias. E hoje, o ano passado ou antepassado, houve eleições autárquicas, uma coisa que o professor defendia, mas isso lhe custou a vida. Então, eu penso que dentro do Estado moçambicano estabeleceu-se uma tônica muito perigosa, em que as pessoas morrem por delito de opinião. Isso é perigoso. Se nós estamos a falar de um Estado democrático, é importante que se respeite as diferenças, é importante que se respeite a escolha. E para terminar já nessa parte, há um princípio da sociologia eleitoral, que é o princípio da confiança. Mesmo que um partido político não vença, mas o cidadão que vai depositar o seu voto na urna deve ter a confiança que os órgãos da administração eleitoral vão conduzir ou levar o seu voto ao candidato, ao destinatário a quem eles nutrem simpatia ou fez a escolha política. O que acontece hoje, não, é que os resultados que estamos a assistir foram vergonhosos, porque até atingiram se não me engano, 26%. Isso na escala percentual não existe. Significa que esses resultados estão a vir já de algoritmos preconcebidos para se adequar a uma narrativa. Para o povo moçambicano, o futuro de Moçambique depende de vocês. Vós sois o futuro de vós mesmos. Não esperam a comunidade internacional, porque essa gente, enquanto não notarem que seus interesses estão beliscados, nunca vão lutar por vocês. Ao engenheiro Venâncio Mondlane, coragem, mano, força, adequa-se às circunstâncias. Eu convido o povo moçambicano a fazer a sua parte, porque Venâncio Mondlane
tem vindo a dar cara, tem vindo a dar o seu melhor para a mudança dos paradigmas e, sobretudo, para a alteração do regime que é constituído por tanto elementos que sequestraram o Estado moçambicano. Hoje vimos helicópteros, mas quando há sinistros em Cabo Delgado, nunca há helicóptero disponível para socorrer vítimas. Entendam que, pelo poder, a Frelimo vai tudo fazer. E vocês, o povo, sois a esperança para a liberdade e a independência. E a única esperança que tem para tirar o Frelimo do poder é nas ruas, para que se livrem dos colonos pretos que sequestraram o Estado. Aqueles colonos pretos que também, revestidos da túnica da corrupção, não querem largar o Estado que sustenta os filhos, porque eles viciaram-se ao longo do... São 50 anos de poder. Não há ninguém que pode governar 50 anos ainda te promete futuro melhor. Quando um cidadão permite que um futuro seja prometido por outro homem, este elemento não percebeu a lógica da sua vida. Porque na lógica filosófica da premissa existencial do homem, o futuro não existe. O futuro é apenas um tempo de planificação. O futuro será o presente daquele tempo. Então, logo, se não fizermos nada hoje, o futuro que te garante é apenas um tempo de planificação. Se nada for feito, será o presente repetido como o presente de hoje. Por isso, lutemos por nós. Resistência. É preciso que perca o medo, porque o medo bloqueia a razão. E quem fica cometido com medo, se desenvolve a fobia, fica em pânico e não age. E quem perde a racionalidade circunstancial da sua luta está fadado ao fracasso. Por isso, Moçambique, Manignais, luta, guerra, vocês são os heróis do vosso futuro. Não esperam porque na ONU, a União Africana, a comunidade internacional, esses nunca vão reagir enquanto não sentirem que os seus negócios estão ameaçados. Para terminar, nós da África, falantes de língua portuguesa, ou da CPLP, dos PALOPs, temos de entender que a África francófona, como Níger, Mali e Burkina Faso, entenderam a forma de luta. Enquanto decorrem as manifestações, eles já estão a partir nas ruas, eles já estão a pressionar o Conselho Constitucional. Se nós começarmos a aguardar que as eleições ocorram, depois esperar apuramentos preconcebidos, que já tem um vencedor antecipado, vamos estar a correr atrás do prejuízo. Então nós temos que relacionar as forças. Está a decorrer, terminou hoje, as manifestações devem começar hoje. Devem haver manifestações sem cessar, levam crianças, levam cães na rua, levam tudo para exigirem que haja a verdade eleitoral. Mano, muito obrigado pelo convite. Eu sou Jerônimo Cissa, pensar e fazer pensar. Ok, muito obrigado, irmão Jerônimo Cissa. Gostaríamos de estar muito mais tempo consigo aqui, mas compreendemos a situação e em condições que se encontra. Portanto, muito obrigado, estaremos consigo nas próximas oportunidades.